também Fluminense 1, Juventude 0. Gol no finalzinho. Um gol que o Thiago Silva vai buscar a bola desvia no camarada aqui perto daí desse local aí, nós estamos vendo os melhores momentos. A bola desvia, passa atrás dele, ele vai lá e ele pega de restrevela Lei na do ex, bola. sabia? Lei do Thiago Silva ex. jogou no Juventude. Juventude jogou. Aí a bola vem fazendo um e morre atrás do goleiro. 1-0, vitória do Fluminense em cima do Juventude. Apesar do resultado, e eu já vou falar da polêmica do lance e da atitude dos jogadores do Juventude, eu vi muitos comentários, o Piero, de que o Fluminense não fez uma boa partida, né? Mas conseguiu os 3 pontos e vai à 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. A sequência do Fluminense é uma sequência muito boa. É uma sequência muito boa. Quer ver, ó? O É, Fluminense, o Fluminense nesse momento tem 5 partidas. É a sequência de invencibilidade, a maior sequência de invencibilidade do campeonato. perdeu pro Mirassol, né? Ah, é o jogo atrasado, né? É. Por Perdeu isso pro que. Mirassol. O É jogo por, i- da polêmica lá da falta, né? por isso que não aparece aqui na sequência da matemática da Desde, UFMG. desde que o Zubeldia chegou, foram 5 jogos, 3 vitórias, um empate e a derrota pro Mirassol. Não tá ruim, mas pelo contrário. Ontem, dos jogos do Zubeldia, foi a pior atuação. Acho que os torcedores do Fluminense, os tricolores, concordam comigo. O time, principalmente o primeiro tempo, não acontecia nada, não foi legal. Mas, pô, na reta final, o seu ídolo, a sua referência faz de um gol, transforma a coisa em meio heróica, que vale, e o Fluminense tá num bom momento. Dá Sim. pra dizer isso. O Jefferson tá perguntando aqui se a live tá off no TikTok. Tá. Teve algum problema técnico lá que. Por isso eu faço o convite para você que tá chegando agora, tava tentando ver Pelo TikTok. pelo TikTok e não conseguiu, já chega deixando o like, por favor, tá? Já chega deixando o like. Tem uma galera aqui falando de Thiago Silva na seleção e tal. Eu acho que não é pra tanto, tá? Com todo respeito à história do Thiago, com todo respeito ao que ele fez e continua fazendo, né? Ele ajuda bastante o Fluminense. Eu acho que seleção é uma página virada e hoje a zaga da seleção brasileira está bem servida. Eu respeito quem pensa diferente, mas acho que essa página já foi virada. Agora, para quem não acompanhou o jogo ontem, no final da partida, logo depois do gol, os jogadores do Juventude abandonaram o campo. E tá lá na súmula, tá? Eu tô com a súmula aberta aqui na minha frente. E o texto que tá na súmula do árbitro que foi o Jefferson Ferreira de Moraes. Ele diz o seguinte: informo que após o gol da equipe do Fluminense, aos 52 minutos do segundo tempo, e com a confirmação da equipe do VAR do gol, confirmação, né, que a galera do VAR sempre revisa o gol, tá confirmado. A equipe visitante, o Juventude, passou a reclamar de forma assintosa acerca de um lance anterior, no qual foi aplicada a regra dos 8 segundos de posse do goleiro, resultando em um tiro de canto. Durante as reclamações, alguns jogadores da equipe do Juventude, coordenados pelo seu capitão, Alan Ruschel, e também pelo Nenê, os dois se dirigiram aos seus companheiros de equipe dizendo: vamos sair, não vamos aceitar reiniciar o jogo, vamos sair, acabou. Após isso, os jogadores não quiseram se posicionar e se dirigiram a deixar o campo de jogo. Diante da resistência da equipe visitante em aceitar o reinício da partida, e considerando que o tempo regulamentar mais os acréscimos de 8 minutos já haviam sido integralmente cumpridos, encerrei a partida. Ressalto que mesmo que a partida não fosse encerrada naquele momento, a equipe do Juventude demonstrava claramente que não aceitaria o reinício e já se encaminhava para deixar o campo de jogo. E informo ainda que após o término da partida,
os membros da comissão técnica da equipe do Juventude adentraram o campo, foram em direção à equipe de arbitragem para tentar conter os jogadores que estavam reclamando das decisões dessa mesma arbitragem. Então, assim, ó, a imagem tá aí. Foi isso que aconteceu. O Juventude reclama da aplicação da regra dos 8 segundos. Tá lá na lei que passados 8 segundos o árbitro deve conceder escanteio ao outro time. E também, e aí a gente já tá vendo a imagem que realmente passou dos 8 segundos, e ele sinaliza. E também tem uma reclamação de uma suposta falta do Thiago Silva. Tem a declaração do Alan Ruschel aí, o Piero? Porque eu acho importante. Eu acho importante pra gente falar sobre esse tema. O capitão do Juventude, que na súmula é apontado como o cara que... E ele foi expulso depois. Ele é apontado como o cara que liderou a movimentação ali junto com o Nenê para que o time saísse de campo. Ele deu essa entrevista aqui depois do jogo. Vamos ouvir o Alan Ruschel porque é interessante. Cara, na verdade a gente foi contestar ele porque o Jandrei falou que quando ele ergueu a mão nos 5 segundos ali, no 5º segundo, o Jandrei chutou a bola pra frente e ele deu o escanteio, sendo que a regra são 8, né? E também a sequência da jogada do escanteio ali, o Thiago Silva estava impedido, o Abner foi voltar para trás, o Thiago Silva deu uma cama de gato no Abner, impediu a passagem do Abner. E pra nós, né, a gente achou falta e também não aconteceu e a gente tomou o gol que tomou. E foi essa a reclamação, né, e da forma que tomou o gol também, foi essa a nossa reclamação e eu fui falar com ele também que ele, em nenhum momento o Thiago Carpini estava lá falando com ele, todo mundo viu a forma que eu fui falar com ele, não faltei com respeito de maneira alguma, tanto que ele foi educado comigo. Já deu pra entender. Eles estão reclamando da aplicação da regra dos 8 segundos. O Jandrei já tinha tomado cartão amarelo. Já tinha tomado cartão amarelo. Ele sinaliza, como diz a regra, que depois de 5 segundos você tem que sinalizar ali, levantar a mão. E ele dá o escanteio. Ponto. Aplicação da regra. Aplicação da regra. Ah, André, mas ninguém tá marcando. Ah, André, mas é muito rigoroso. Ah, André. Ai, amigão. Vai chorar na cama que é lugar quente. Vai chorar na cama que é lugar quente. A regra está bem aplicada. Bem aplicada. Segundo, uma reclamação de uma cama de gato do Thiago Silva ali, ó. Que tava impedido, que tava... Irmão, o cara passa em cima dele. Então assim, ó, pra ficar mais fácil pro corte, ô Pierão. Vamos lá. Deixando de lado que o árbitro acertou. Deixando isso de lado. Que maluquice é essa, gente? Por um suposto erro de arbitragem, sair do campo, abandonar a partida. Que loucura é essa? Que doideira é essa? O Juventude precisa ser punido pelo STJD. E tá lá na súmula, muito claramente, que o time abandonou o jogo. E os jogadores que lideraram esse motim precisam ser punidos pelo Juventude. Que história é essa que vocês agora decidem lá no campo que é pra abandonar a partida? Por causa de um suposto erro de arbitragem que, eu repito, nem aconteceu. Mas vamos considerar que fosse um erro de arbitragem, como acontece toda hora. Vamos abandonar o jogo? Vamos lá. Primeira coisa é que o árbitro acertou, né? Mas essa eu vou até desconsiderar. Segundo, eles não saíram de campo porque o árbitro errou. Eles saíram de campo porque eles tomaram o gol. Porque se não tivesse tomado o gol, tava tudo certo. Então não é
um protesto contra a arbitragem ruim? É um protesto porque eu tomei o gol. Aí, ó. Por que não saíram agora? Que o árbitro supostamente errou. Os caras se posicionaram, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. O lance aconteceu. Ah, mas aí tomaram um gol. Vamos lá. Terceira coisa. Vai sair de campo quando for beneficiado também? Vai. Em favor da arbitragem correta e tal. No momento que for beneficiado, vai abandonar o campo também? A gente sabe a resposta. Quarta coisa. O esporte, gente, ele é praticado por seres humanos e ele é arbitrado por seres humanos que são suscetíveis a erro. Você vai abandonar o jogo se o camarada errar um passe? Se o camarada perder um gol? Se o camarada tomar o frango? Ou seja, se o cara falhar, você vai abandonar o jogo? Porque todos podem errar. Eu sei que é ruim quando o árbitro erra. A gente sabe o tanto que isso causa de problemas no futebol. Mas seres humanos estão ali. Até o Mano falou isso ontem na entrevista, que ele tá pedindo para os jogadores do Grêmio para aceitarem um pouco mais os erros. A gente tem que entender, velho, que os erros podem acontecer. E eu repito, não teve erro nesse lance aqui. Mas eu tô considerando. Tô considerando que, diante de um erro, os caras resolvem abandonar o campo, que nem o Juventude fez. E a quinta coisa, pra encerrar. A gente tá querendo melhorar a arbitragem, né? Supostamente. Estamos querendo que a arbitragem melhore. Vai ajudar em quê abandonar o campo? Vai ajudar de que forma abandonar o campo? Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Ah, o cara errou aqui, eu vou abandonar o campo. Isso não é esporte. Que me desculpe o Alan Ruschel, que me desculpe o Nenê, que me desculpem os torcedores do Juventude, que me desculpe a agremiação Juventude, mas foi um absurdo o que eles fizeram ontem. Um absurdo. Antidesportivo, um desrespeito. Um desrespeito. E tem que ser punido. Tem que ser punido. Pierão, quer falar alguma coisa? Quer discordar? Você tá livre pra falar o que você quiser. E eu tô vendo aqui o chat, que tem alguns argumentos maravilhosos. Mídia paulista. Enfim. Tem alguns. E eu, cara, quando eu vi a primeira publicação do lance lá na TNT Esportes, no Instagram, eu fui ver ali os primeiros comentários. Muita gente, cara, parabenizando o Juventude. Parabéns, parabéns. Gente, a não ser que seja algo, porra, muito assintoso, que realmente, pô, não conseguiram controlar e saíram, pô, porque deu raiva, porque... que foi longe do que aconteceu ontem. Que maluquice é essa, cara? Que doideira é essa, Piero? Ah, ou não, o árbitro... vamos embora. Que porra é essa, velho? O próprio Fluminense teve um exemplo que foi elogiado aqui na live, André. Após o jogo contra o Mirassol, o René vai na entrevista e fala, cara, eu achei que o árbitro errou no lance do Fluminense, mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que a gente tá muito chato, a gente reclama muito e dificulta o trabalho deles. O cara teve uma autocrítica. Tudo bem que aqui no caso do Juventude, tem
o fato de o gol ter sido basicamente no último minuto de jogo, né? Aí é fácil também sair de campo. Mas é uma reação exagerada. Aqui tudo vira um escândalo. Lances discutíveis. Você vem no chat aqui, um acha que foi falta, outro acha que não foi falta. Só que não é assim, eu acho que foi falta, você acha que não foi falta. Um acha que foi roubado pra um, o outro acha que foi roubado pra outro. Não tem mais opinião sobre lance polêmico. Não existe mais isso. Agora é assalto histórico. Tudo é um erro absurdo. Dos mais escandalosos aos discutíveis. E aí a gente perde a referência. Se tudo é roubo, o que sobra pro Campeonato Brasileiro? O que sobra? O que sobra pra gente? Se tudo é roubo. Se todo time é prejudicado. E outra coisa, cara, bom, eu já bati tanto nessa tecla, cara. Não existe esse negócio de eu quero que a arbitragem seja boa. Não é. Porque quando te beneficia, você fica quieto. Você não quer que a arbitragem seja justa. Você não quer ser prejudicado. Mas se você for ajudado, tá tudo bem. A gente tem vários exemplos. Vários exemplos. A gente teve ontem, a gente vai ter amanhã. Vários. Então, assim, gente, a gente chegou numa encruzilhada, tá? E só pra encerrar, porque eu quero conversar com a Clarinha sobre o Bavi de ontem. A gente chegou no momento de definição. Nós vamos tentar melhorar a arbitragem, que é claramente um problema seríssimo no futebol brasileiro, todo mundo sabe. Nós queremos melhorar a arbitragem ou a gente vai parar de jogar futebol? Porque essas são as opções. Essas são as opções. Não vai ter uma varinha mágica. Não vai ter uma decisão da CBF ou de quem quer que seja que aperte um botão e fale: a partir de agora a arbitragem não vai errar mais e tá tudo certo. Não vai acontecer isso. E mesmo que você apertasse esse botão e profissionalizasse o quadro de árbitros, renovasse 100% o quadro de árbitros e, sabe, viessem árbitros de outros lugares, as falhas continuarão acontecendo. Continuarão acontecendo no jogo. E se a nossa decisão for abandonar o campo, não tem mais futebol. Não tem mais esporte. Não tem mais. Não tem. Se o tenista resolver abandonar a quadra no momento que um árbitro erra, se o jogador de vôlei resolver abandonar a quadra quando tem um toque lá e já acabaram os desafios do técnico, do time, e o árbitro errou, vai acabar o vôlei. Se o cara ficar puto porque o árbitro julgou errado lá uma onda que ele pegou no Mundial de Surf e ele abandonar, acabou o surf. Acabou o esporte, gente. Acabou. Acabou. Se a nossa decisão for essa que o Juventude tomou ontem, de abandonar o campo, acabou. 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 Eu acho uma maluquice o que fez o Juventude ontem. E diante do que tá na súmula e do que todo mundo viu, precisa ser punido. E o clube tem que punir os líderes do motim. Entre aspas. Deixa eu ler alguns comentários aqui por 15 segundos, só pra ver como é que... Tá aqui o William fazendo uma pergunta bem interessante. Tem que aceitar o erro quando acontece, André? Claro que não. Você vai trabalhar para que os erros não aconteçam. Ninguém tá falando que... mas... Tá bom. Mas o não aceitar é abandonar o campo? Como que isso vai melhorar? Gente, qual é a receita? Protestar, tá aqui o Rafael, não pode protestar, isso é protesto? Abandonar o campo? Abandonar o jogo? Contra um suposto erro? Que, eu repito, não foi erro? Cara, que loucura é essa? Para um pouquinho pra pensar. Para um pouquinho pra pensar. Olha lá,
o Henrique tá falando, tá certo, tem que abandonar mesmo. Se acabar o esporte é por culpa dos juízes. Então tá bom, então beleza. Aí tudo bem, Henrique, beleza. Então tem que acabar o esporte. Então, acabou o futebol. Acabou o futebol.